Há dias em que nos sentimos exaustos e totalmente sem energia, mesmo após uma boa noite de sono. Muitos fatores causam fadiga e apatia, e eles variam de indivíduo para indivíduo. Mesmo uma pequena tempestade solar a 152 milhões de quilômetros de distância da Terra pode deixar nossos neurônios mais fracos. Estudos revelaram que tempestades solares são tão fortes que podem desincronizar nosso relógio biológico, causando sono excessivo e preguiça. É que a atividade eletromagnética gerada pela perturbação do Sol influencia a glândula pineal do cérebro humano. Apesar de ser muito pequenina, essa glândula é de suma importância para o nosso sistema endócrino, pois regula muitas funções vitais do corpo. Uma de suas principais responsabilidades é coletar informações sobre a iluminação do ambiente e liberar melatonina. Esse hormônio nos ajuda a relaxar e a sentir sono. Atividades eletromagnéticas anormais causam uma produção excessiva de melatonina, resultando em fadiga e sonolência no meio do dia. Mas calma, não precisa fazer um capacete de papel alumínio. Por sorte, existem algumas dicas universais que você pode testar em casa para restaurar seu nível de energia. E o melhor, não é preciso comprar nenhum equipamento especial. Você só precisará do seu próprio corpo e de 2 minutos do seu precioso tempo. Entrelace os dedos de suas 2 mãos, exceto os polegares. Verifique se as segundas articulações de cada dedo estão alinhadas. Aplique um pouco de pressão apertando os dedos e colocando a articulação em cima de articulação, osso em cima de osso. Não pare de fazer força e continue apertando por 1 minuto. Em determinado ponto, você pode sentir mudanças em seus seios paranasais, que são partes ocas que ficam atrás de seus olhos, bochechas e testa. Você pode sentir uma liberação gradual de pressão nessa região. Seu nariz pode até começar a escorrer. Se estiver tentando fazer esse exercício com outra pessoa, certamente vai perceber que os sintomas podem variar. Após 1 minuto, libere seus dedos e relaxe os braços completamente. E aí, sentiu alguma mudança em seu corpo? Tem gente que pode ouvir um leve zumbido, sentir gotejamento nas trompas de Eustáquio ou achar que a região em volta das bochechas e da testa ficou mais leve. Esse truque pode ser usado em qualquer horário, quando sentir necessidade de recarregar a bateria e restaurar sua paz interior. Você pode se exercitar até no meio de uma prova escolar, em um primeiro encontro com seu crush ou durante uma reunião estressante de trabalho. Ninguém vai saber, será nosso segredinho. Esse efeito refrescante surge graças à anatomia complexa e sábia do seu organismo. A reflexologia funciona bem porque o sistema nervoso de suas mãos está diretamente conectado com sua cabeça, seu cérebro e os seios nasais. As mãos são ricas em pontos de pressão que podem ser muito úteis quando você precisar aliviar alguma dor ou reiniciar o cérebro. Quando você estimula um deles, algum neurotransmissor em seu cérebro acaba reagindo. Isso quer dizer que você pode enganar o seu cérebro, fazendo-o mandar o corpo se sentir bem e animado. E é absolutamente de graça. Isso é, se você souber apertar o botão certo. Então, que tal mergulhar no mundo de superpoderes escondido em suas mãos e explorar os pontos principais da reflexologia? Mas, se estiver grávida, consulte seu médico antes de ativar esses pontos. A reflexologia pode estimular mudanças na pressão sanguínea e causar uma resposta hormonal desnecessária. Um dos pontos fica na parte anterior do antebraço. Seu nome é Neiguan, ou pericárdio 6, pois faz parte do famoso canal pericárdio que se estende dentro do braço, da axila até o dedo médio. Você pode encontrar o ponto Neiguan entre os tendões, medindo 4 dedos abaixo do pulso. Se não conseguir ver a região entre os tendões com clareza, feche o punho. A tensão no braço fará os tendões ficarem mais visíveis. Agora abra a mão, relaxe e massageie esse buraquinho assim que conseguir detectá-lo. Depois, pressione levemente durante 4 ou 5 segundos. Faça esse exercício da mesma forma nas 2 mãos e veja se sente alguma diferença. Você também pode massagear a região inteira depois para relaxar o braço se necessário. Durante o exercício, uma sensação de relaxamento se espalhará pelo braço até chegar ao peito. Se não sentir nada, não fique triste. Tente de novo mais tarde. Os mestres da acupuntura trabalham com esse ponto para ajudar as pessoas a se sentirem mais energizadas e concentradas, para aliviar dores de cabeça, além de desconforto no estômago, braços e peito. Dizem que isso também auxilia a reduzir a ansiedade e enjoos de viagem. A acupuntura serve para equilibrar os fluxos de energia do corpo. Essas técnicas funcionam melhor quando você está totalmente relaxado. Se estiver fazendo esse exercício em outra pessoa, peça a ela que se deite e ajude a relaxar por completo. Há outro ponto de pressão mágico chamado Zhongzhou. Ele pode ajudar a aliviar tensão do pescoço, dores de cabeça passageiras e dores nos ombros e na parte superior das costas. Esse ponto geralmente é fácil de identificar.
Ele fica atrás das juntas, no espaço entre os tendões dos dedos anelar e mínimo. Pressione com firmeza esse buraquinho por 4 ou 5 segundos. Você deve sentir um fluxo agradável de relaxamento nos braços e na coluna cervical. Aqui está outro botão mágico que ajuda demais em casos de ansiedade ou dor de cabeça. Procure esse ponto de pressão naquele pedaço de pele que fica entre o polegar e o dedo indicador. Depois, use os mesmos dedos da mão oposta para pressionar o local. Massageie devagar, com leveza, por 4 a 5 segundos. Depois, troque de mão. E aí, sentiu alguma diferença? Se ainda se sentir esgotado após estimular todos os pontos de pressão que mencionei, é hora de olhar ao redor. É bem provável que o clima seja o culpado pela sua fadiga. Se estiver dentro de um carro quente, andando sob um sol escaldante ou em uma sala de aula pouco ventilada, é natural se sentir cansado e com sono. Apesar de sabermos que o calor nos deixa cansados, nem todos sabem exatamente o porquê. Primeiro, quando está quente, seu corpo começa a enviar fluidos e sangue para a superfície do corpo para resfriá-lo. Esse processo gasta recursos do seu organismo, deixando você com pouca energia. Em segundo lugar, tenha em mente que a desidratação sempre causa sonolência e preguiça. Quando está calor, seu corpo perde sal e fluidos rapidamente em forma de suor. Às vezes, nem é o calor que faz você se sentir esgotado, mas o desequilíbrio dos fluidos. Então, tomar água suficiente é crucial para se sentir bem disposto durante o dia. E se você prefere estimular seu cérebro com café, lembre-se de que bebidas cafeinadas podem agir como diuréticos, o que significa que podem causar uma leve desidratação dentro do seu corpo. Então, é recomendado tomar cuidado e optar por mais água comum para restaurar o equilíbrio natural. Por falar em temperaturas, estudos revelaram que quando está muito calor ou muito frio em um escritório, os funcionários podem ter dificuldade para se concentrar em tarefas comuns. Em um dos questionários, 22% dos trabalhadores reclamaram que um espaço quente demais afeta negativamente o foco deles, e outros 11% dos entrevistados disseram que era difícil trabalhar em um ambiente frio demais. Essas preferências de temperatura podem variar de acordo com as taxas metabólicas e os hábitos fisiológicos de cada pessoa. A Universidade de Tecnologia de Helsinki e o Laboratório Nacional Lawrence Berkeley pesquisaram e descobriram a temperatura ideal para ter a mais alta produtividade. Adivinhe qual é? 21 graus Celsius. Mas se essa temperatura subir para cerca de 24 graus, o entusiasmo geral do ambiente de trabalho começa a diminuir. Então, se não estiver satisfeito com o clima do seu local de trabalho, faz sentido usar mais casacos ou se mudar para uma sala de reuniões onde é possível ajustar o ar-condicionado como quiser. Quem sabe isso ajuda a aumentar sua produtividade. Se não funcionar, lembre-se dos truques mágicos da reflexologia que mostramos antes. A córnea é a única parte do seu corpo com células vivas que não possui vasos sanguíneos. Ela recebe nutrientes e oxigênio diretamente do fluido de lágrima que fica na parte externa do olho, daquela substância aquosa e espessa que preenche a câmara anterior e posterior do olho, e também das fibras nervosas que estão conectadas à córnea. É por isso que as lentes de contato costumavam ser um problemão. As antigas reduziam o fornecimento de oxigênio, já que a córnea recebe a maior parte desse gás do meio externo. Esse problema foi resolvido, ou pelo menos reduzido, quando as lentes de silicone e hidrogel chegaram ao mercado. As outras partes de seu corpo que não têm vasos sanguíneos são as unhas, cabelos, camadas externas da pele e esmalte dental. Você já percebeu que seu suor às vezes fica com cheiro de cebola após o treino? Mas não há nada com que se preocupar. Existem 2 tipos de glândulas sudoríparas em sua pele. O primeiro fica localizado em certas regiões do corpo, como na virilha e nas axilas. Essas glândulas produzem um fluido oleoso específico, que é responsável por certas experiências emocionais. O outro tipo é bem mais comum. São glândulas distribuídas por todo o corpo e responsáveis pelo suor que temos após uma atividade física intensa. Esse suor resfria o seu corpo à medida que vai evaporando. Ele é composto por 99% de água, então é praticamente inodoro. Bem, pelo menos quando sai dos poros e chega à superfície da pele humana. Mas há muitos tipos de bactéria nela, que se alimentam dos nutrientes desse suor, junto com as escamas cutâneas. Um dos subprodutos disso são substâncias químicas específicas, e o cheiro delas, às vezes, é tão forte que parece cebola. Você já deve ter notado que produz mais saliva quando está correndo, principalmente se for uma corridinha rápida em um dia frio. Mas se estiver em uma maratona e o dia estiver ensolarado e quente, produzirá menos saliva. É o seu corpo tentando compensar o efeito de secura, já que você estará respirando muito mais pela boca. Em corridas mais longas, ele fica mais desidratado, então é por isso que tenta conservar a água, reduzindo a produção de saliva.
Não importa a intensidade, a cada treino que você faz, secreta mais quantidade de um tipo específico de proteína. Ela torna a saliva mais viscosa e pegajosa. Então, é por isso que você tem a sensação de que sua boca está muito mais seca depois do treino. Os humanos enxergam tudo com 15 segundos de atraso, o que significa que seu cérebro está sempre mantendo você um pouquinho no passado. Dessa forma, ele ajuda a estabilizar a visão do mundo ao seu redor. Seus olhos recebem uma quantidade gigante de informações visuais. Sim, milhões de cores, formatos e movimentos em constante transformação, para onde quer que olhe. O mundo visual muda o tempo todo por causa das mudanças de ângulo, luz e de outros fatores externos. Sua percepção visual muda, pois você precisa piscar. Além do mais, sua cabeça, olhos e corpo inteiro estão sempre em algum tipo de movimento. Seu cérebro teve que estabelecer um mecanismo que possibilita criar uma estabilidade ilusória. Ele suaviza sua percepção visual sem analisar cada detalhezinho do que você vê. É como uma máquina do tempo. Você percebe uma média das coisas que viu nos últimos 15 segundos em qualquer momento. O cérebro junta objetos, então eles parecem ser mais parecidos uns com os outros. É por isso que ele o engana, o fazendo acreditar que está em um ambiente estável. Se esse órgão o mantivesse atualizado em tempo real, você perceberia o mundo como um lugar muito, muito caótico, com mudanças constantes em movimento, luz e sombra, e teria a sensação de que está alucinando o tempo todo. Seus ossos são bastante fortes, mas seus dentes, que também fazem parte do sistema esquelético, são ainda mais duros na queda. Isso por causa do esmalte, que é a camada externa do dente e mantém o tecido e os delicados nervos dentários em segurança. Sabia que você queima calorias enquanto pensa? Quando descansa e não participa de nenhuma atividade fora do básico, que inclui a digestão, respiração e manter o corpo aquecido, seu cérebro só usa 20 a 25% da energia total do seu corpo. Isso significa que ele queimará entre 350 e 450 calorias por dia sem fazer nada. Não somos os únicos no reino animal com esse mecanismo. Alguns mamíferos pequenos, como o minúsculo sagui pigmeu e o musaranho das árvores, direcionam a mesma porcentagem de energia total do corpo para o cérebro. A maioria da energia que ele queima é para ajudar suas células, os neurônios, a se comunicarem umas com as outras. Elas fazem isso por meio de sinais químicos que o cérebro transmite através de sinapses, que são estruturas celulares especiais. Aí, o órgão direciona um monte de energia para as sinapses, para fazê-las funcionar. O cérebro nunca descansa de verdade. Mesmo enquanto você está dormindo, certas partes continuam ativas. Ele precisa de combustível para funcionar. Então você acaba queimando calorias enquanto dorme. Quanto mais complexas forem as tarefas que fizer ao longo do dia, mais calorias queimará. Então, se tiver perdido o treino de hoje, basta pegar um jogo de sudoku. Você gosta de tomar sorvete muito rápido? Às vezes é necessário, mas se faz isso com muita frequência, provavelmente conhece a sensação de congelamento cerebral. É algo intenso e desconfortável que surge na testa ou laterais da cabeça logo após beber ou comer alguma coisa gelada, como bebidas com gelo, sorvete ou picolé. Tem gente que sente algo semelhante quando se expõe ao ar frio. Os cientistas ainda não sabem exatamente por que isso acontece, mas uma das teorias diz que a substância gelada estimula um emaranhado de nervos localizados na parte de trás do palato. Outra teoria afirma que os vasos sanguíneos do céu da boca e dos seios da face se comprimem rapidamente quando a temperatura da boca cai, para depois se dilatarem de novo. O congelamento cerebral não é algo perigoso, então não se preocupe com isso. E não, se inclinar sobre a mesa, gemer ou apertar a cabeça entre as mãos não vai ajudar muito. Tem gente que adora dormir muito. Ei, eu me identifico. Mas há pessoas com uma síndrome que as ajuda a dormir tarde e acordar cedo. Elas são imunes à privação de sono. Cerca de 1% da população tem isso. Mesmo com poucas horas de sono, esses indivíduos se sentem ótimos depois. 6 horas de sono por noite é mais que suficiente para eles. Essa quantidade traz duras consequências para a maioria das pessoas após algumas noites. Normalmente, o olho humano possui 3 cones. Isso significa que conseguimos reconhecer aproximadamente 1 milhão de tons diferentes nos espectros de verde, vermelho e azul. Mas há algumas pessoas com uma condição rara, chamadas de tetracromatas, que têm 4 cones nos olhos. Isso lhes permite enxergar tons ultravioletas, o que significa que são capazes de distinguir 100 milhões de cores. Sabia que seu esqueleto é todo molhado? Quer dizer, seu corpo inteiro é composto em sua maioria por água, até 60%. Esse fluido não está só dentro de seus órgãos, músculos e pele, mas também dos ossos. Sua massa óssea é composta por quase 1/3 de água. Há uma rede incrível escondida dentro do corpo humano.
Os vasos sanguíneos são super pequenos, mas se fosse possível enfileirar todos, isso daria um fio gigante. Seu corpo inteiro tem uma rede de mais de 96 mil quilômetros de vasos sanguíneos. Uma das formas de manter uma rede saudável é comendo coisas saudáveis. Você já se perguntou por que nossos parentes distantes, os primatas, são tão mais fortes do que nós? Nossos corpos são bastante parecidos em vários aspectos. Veja a estrutura muscular dos chimpanzés, por exemplo. Mas nossos parentes primatas mais próximos são cerca de 1,35 vezes mais fortes que nós. O corpo humano desenvolveu mais fibras de contração lenta comparado ao resto dos primatas. Esse tipo de fibra muscular é menos poderosa, mas nos torna mais resistentes e nos permite fazer coisas como coletar alimentos e caçar, atividades que ajudavam nossos ancestrais distantes a sobreviver. É por isso que conseguimos correr uma maratona. Um macaco jamais seria capaz de fazer isso, mas perderíamos para eles em competição de força. O riso é contagiante. Isso não é apenas uma metáfora. Pesquisadores descobriram que emoções fortes podem fazer as atividades cerebrais de pessoas diferentes entrarem em sincronia. O riso é algo que a ciência geralmente relaciona a criaturas sociais. As pessoas ficam quase 30 vezes mais propícias a rirem quando estão em situações sociais, saindo com os amigos ou pessoas com as quais se sentem relaxadas. Uma das teorias diz que você provavelmente vai rir quando vir seu amigo fazendo o mesmo, pois os humanos são criaturas empáticas. Seu cérebro vai liberar endorfina quando você estiver rindo. Essa é uma substância química especial que faz nos sentirmos seguros e à vontade. Então não sabemos ao certo porque nosso riso é contagiante, mas é muito bom quando isso acontece. Então, junte-se a nós no lado incrível da vida e dê boas risadas.